Há uma distância abissal entre a nossa teologia e o sétimo dia, em muitos aspectos. Então, assim, não dá pra gente comparar. Nós herdamos o nome por uma questão de herança mesmo e tal, mas, assim, do ponto de vista teológico, são rupturas importantíssimas que nós fizemos com eles. Qual é a importância da teologia, como ciência mesmo, dentro da história da igreja? Eu não diria para o pastor apenas, para a vida do crente. Teologia nunca é um movimento de vanguarda. Ela nunca vai começar um movimento. Ela sempre vai dar resposta. Ela é um movimento de retaguarda. Explica pra gente qual é a diferença entre uma hermenêutica teológica e uma teologia, de fato. Falta muitas vezes pra gente ouvir o que a Escritura diz. E tem tudo a ver com o que você está dizendo. Cara, eu pego um texto, eu pego a minha cosmovisão e coloco no texto. Mas é isso mesmo que o texto está dizendo? E a gente já cria uma doutrina a partir daí. Eu não posso deixar de falar aqui de um lançamento que a gente está fazendo uma parceria com vocês, a CPC e o CETAP, que é uma extensão, criação de uma turma de teologia aqui na Convenção Paulistana Central. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao CTM Cast, esse podcast semanal que nós toda semana trazemos aqui um tema especial, um convidado sempre muito especial para tratar de temas sempre muito relevantes. É muito bom ter você aqui e eu já quero desafiar você a deixar aí o seu like, a compartilhar, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso CTM Cast, se inscreve no canal, compartilha aí para o pessoal da sua igreja, para os seus familiares, manda para todo mundo aí nas suas redes sociais, ajuda a gente também. Uma coisa importante que eu quero dizer para você aqui, deixe também nos comentários aqui o seu abraço, a sua impressão, a sua opinião sobre esse assunto. É sempre muito importante a gente ler aqui todos os comentários, tá bom? E hoje, como sempre, nós temos um convidado especial e nós vamos tratar de um tema bem relevante aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, depois da vinheta. Muito bem, retornando aqui, CTM Cast é, como eu disse, um podcast, um programa da Convenção Paulistana Central, mais conhecida pela alcunha, pelo apelido de CPC. E eu quero já mandar um forte abraço aqui para todas as nossas igrejas da Convenção Paulistana Central, a todos os pastores, a todos os membros. Muito bom ter você aqui de novo. Se você é dessa convenção e ainda não se inscreveu, está em pecado grave diante de Deus, tá bom? Então se inscreve aí. Mandar um abraço também muito especial para aqueles parceiros nossos que também estão apoiando esse programa, essa iniciativa, como a convenção parceira nossa, que é a Convenção CEAL. Mas o que é a Convenção CEAL? CEAL é uma sigla, né? Sergipe e Alagoas. Mandar um abraço forte para os nossos irmãos ali de Sergipe e Alagoas, na pessoa e na direção do pastor Fábio Bispo e toda a sua diretoria. Muito bom ter vocês por aqui, meus irmãos. Nosso desejo é que possamos ser uma bênção também aí na vida de vocês, no ministério de vocês, e que esse programa possa contribuir de alguma maneira a vida de vocês, e nós acreditamos nisso, tá bom? Abraços dados, saudações enviadas, e hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é a importância da teologia na vida da igreja, na vida do membro. E nós vamos falar aqui sobre muita coisa, vamos falar sobre história, sobre teologia e uma novidade que nós estaremos lançando esse ano, agora em abril, e eu vou falar mais sobre isso no final desse podcast, que é a nossa turma de teologia aqui na Convenção Paulistana Central, no coração de São Paulo. A gente vai falar sobre isso mais aqui no decorrer do nosso podcast, então fica ligado porque tem novidade, tem coisa boa, tem coisa importante demais aí, tá bom? E o nosso convidado especial de hoje, que vai falar e a gente vai conversar um pouco sobre história da igreja, sobre teologia, sobre a importância da teologia e mesmo essa nova turma que vai estar começando pelo CETAP aqui na Convenção Paulistana Central, é ele,
aquele que é o nosso Eusébio de Cosmópolis. Ele que é o Flávio Josefo da Promessa, o cara que tem a história na mente. A primeira vez que eu ouvi ele foi numa aula da FATAP ainda, sobre história da igreja, e eu tenho certeza, se você é um aluno, já foi um aluno da FATAP, do CETAP, é um aluno, já teve aula de história da igreja, você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando do mestre Júnior Helfstein. Cara, Kennedy, seja muito bem-vindo. Irmão. É muito bom ter você aqui. São Paulino, o que é um defeito, porque nem todo mundo é perfeito. Deveria ser corintiano. Tem cara de corintiano, mas é São Paulino. Cara, muito bom ter você aqui. Legal demais. Seja bem-vindo aí ao CTM Cast. Muito bom ter você aqui. Ô, Kennedy, obrigado. Obrigado pela apresentação. Eu só tiraria o Eusébio de Cosmópolis. Cara, eu não disse Cesareia, não dá, porque já tem um. Não, pode ser Eusébio da Boa Vista, de repente. Da Boa Vista, mas hoje o centro administrativo é em Cosmópolis. Então, eu só consegui pensar em Cosmópolis porque casava também com Cesareia, não sei, tu começa com C, mas tá bom. O Eusébio da Boa Vista. Okay, legal, muito bom estar com vocês. A gente tem acompanhado o trabalho, né, da convenção. E é uma alegria poder estar aqui com vocês, poder compartilhar. Falar de história, falar de teologia. Eu acho que a gente vai ter um papo muito tranquilo, muito leve aqui. E espero que a audiência de vocês, que é uma audiência qualificada, curta bastante esse papo nosso aqui. Realmente, São Paulino, né? São Paulino, mas não é, eu diria que é muito mais por herança do que por escolha, viu, Kennedy? Tem isso também, né? É muito mais. É verdade. Eu acho que a maioria é por herança, não é? O meu pai teve, entre irmãos e irmãs, foram 13. Minha mãe, entre irmãos e irmãs, foram 7. Quer dizer, na família do meu pai, desse grupo todo, um é palmeirense, o resto é todo mundo São Paulino. Então, meus avós, os meus tios, primos. Então, você cresce naquele ambiente ali, onde você vai saber que tem outro time depois de muitos anos, né? Verdade. E na casa da minha mãe é a mesma coisa, né? Então, eu diria que é muito mais por herança do que por escolha. E os meus filhos também, muito mais por herança do que por escolha também, são paulinos, né? Acho que todos nós, né? Cara, seguinte, a gente sempre tem aqui a dinâmica, Júnior, e aí eu vou te tratar de Júnior, aqui a gente perde um pouco as patentes, só pra gente ficar mais à vontade. Tá tudo certo. Aliás, se você teve aula com esse cara, bota nos comentários aí o que você achou da aula dele. Tenho certeza que foi muito legal. A gente vai chegar lá, nessa parte da história, do seu ministério e tal, mas assim, queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é o Júnior, onde nasceu, de onde você é, se você é daqui de São Paulo, né? Casado, filhos, um pouquinho da sua história, para as pessoas conhecerem um pouco você fora da questão institucional, né? Porque assim, às vezes o pessoal conhece o professor Júnior, né? O diretor do CETAP, vê você na junta, nas assembleias, nas aulas, por aí fora o professor. Mas o Júnior nasceu onde? Conta um pouquinho da sua história. Obrigado. Eu acho que esse é um ponto que a gente nunca trata, na verdade, né? Quem conhece a gente já conhece com a roupa institucional, né? Sim. Porque assim, eu nasci em São Paulo, sou paulistano, né? Nasci no Hospital da Beneficência Portuguesa, praticamente no meio do trânsito ali, né? O Hospital da Beneficência Portuguesa tá perto da 23 de maio. Quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando. Tá no coração de São Paulo. No negócio, né? No fervo, né? Nasci ali, minha mãe na época trabalhava no Hospital da Beneficência Portuguesa e tal, então eu tive a oportunidade de nascer ali. Eles também são de São Paulo? Os meus pais também. Os meus pais, tanto duas famílias, meu pai e minha mãe, são da Zona Norte, Lausanne e Paulista, ali. Criados praticamente a vida inteira ali, né? Meu pai morou num outro bairro chamado Imirim, um pouquinho para baixo, mas depois mudou para Lausanne, né? Então, ali mudamos para Guarulhos, e eu moro em Guarulhos já tem muito tempo, tinha 3, 4 anos de idade quando a gente muda para Guarulhos, né? Muito novinho ainda e tal. Hoje eu sou casado, né? Tenho 2 filhos, tenho o Lucas com 11 anos e o Guilherme com 19, né? Inclusive o Guilherme é jogador de basquete, né? Escolheu esse caminho, tá indo para Maringá, inclusive, agora. Ele tá se profissionalizando mesmo, tá no profissional. Tá indo para Maringá agora. Legal.
Eu acho que até o final desse mês aqui eu deixo ele lá, né? É o segundo que vem aqui que o filho tem essa pegada do basquete. A gente gravou com outro Júnior, Olha aí, o Júnior Mendes. É mal de Júnior. É mal de filho de Júnior. A gente gravou com o outro Júnior, o Júnior Mendes, o secretário-geral, né? E ele também tava falando da experiência do filho, né? Acho que é o Rafa, né? O Rafa. Que também tá jogando basquete, legal. Basquete, E aí é o nome da esposa, senão fica mal. Não, a Cássia, Diaconisa Cássia. Você falou da minha história, cara. A minha história com o evangelho tá ligado diretamente com ela. É mesmo? Você nasceu na igreja? Não nasci. Eu me converti com 19 para 20 anos de idade. Que legal. Na verdade, eu me converto depois que eu começo a namorar com a Cássia. A Cássia, ela veio para a igreja muito pequena, muito novinha, né? Tinha 5 anos de idade. Questão através da saúde do pai e tal, a igreja se aproximou da família, e a Cássia, então, desde novinha na igreja, né? E aí eu, com 19 para 20 anos de idade, comecei a namorar com a Cássia. Então, e aí é muito interessante que a gente falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente não fala, na verdade, Sim. né? Na verdade, assim, eu vejo hoje eu estar na igreja, hoje eu trabalhar na igreja, ter até uma função pastoral, cara, isso é muito à mão de Deus. Porque se fosse depender de outros fatores externos, como a família, por exemplo, minha família, meus pais não são crentes. Interessante. A família vem de uma raiz católica, mas lá pelas tantas, né, minha mãe começou a frequentar o espiritismo, o kardecismo. Meu pai foi na sequência. E eu nunca me identifiquei com aquele ambiente. Interessante. Isso a gente olha para trás e entende muita coisa, né? Mas eu nunca me identifiquei com aquele ambiente. Para mim, eu nunca me vi fazendo essas coisas e tal. E aí eu fiquei meio sem religião. E a gente tinha um problema sério com evangélicos. Porque meu pai sempre trabalhou com representação comercial. Então, por exemplo, meu pai tomava um calote de um cliente. Quem que era esse cliente que deu calote ao meu pai? Um crente. Um pastor, um evangélico, entendeu? Então a gente tinha assim, meu pai passou a respeitar a igreja evangélica depois da minha conversão. Entendi. Depois de eu me converter, dele ver a seriedade da igreja, ele falou, pá, tem gente séria nesse meio. Mas até então meu pai tinha ódio de evangélicos. Então a gente tinha bronca de pastor. A gente cresceu ouvindo que igreja não prestava, que igreja de pastor não prestava, né? Essa coisa toda. Então, assim, isso sempre foi muito, muito marcante pra gente. E quando eu me converto, que eu chego em casa para eles e falo, ó, a partir de hoje eu vou pra igreja, isso já foi um baque. Caramba. E aí os baques foram acontecendo assim, né? Então, a partir de hoje eu vou pra igreja, eu não como mais carne de porco e eu guardo o sábado. Rapaz. Tudo de uma vez. Então, você imagina, a cabeça deles ficou a 1000 por hora. Agora, meu filho virou um lunático. Fanático. Um fanático, virou um xiita, né? Pô, como assim? Eu falei, não, a partir de agora é assim. E aí, o tempo foi passando. Hoje, os meus pais, a gente tem o costume de visitar os pais, né? Eu vou visitar meus pais quase todo final de semana. Uma vez por semana eu passo a vê-los, para dar um abraço neles, conversar com eles e tal. E hoje, meu pai, se tiver que fazer alguma coisa que vá qualquer... Primeiro ele liga pra gente. Fala, vocês vêm pra cá hoje? Vocês vão almoçar com a gente hoje? Ah, não sei, não, porque se vocês vierem, eu tô fazendo uma coisa, eu vou ter que mudar o cardápio. Eu vou fazer o de vocês separado. Então, hoje, meu pai respeita tanto a igreja que ele chega nesse ponto, sabe? Então, assim, isso pra mim, Kennedy, é muito a mão de Deus, cara. Legal. É o cuidado de Deus. Então, a nossa trajetória na igreja começa, né, como eu te falei, através da Cássia. A Cássia vem, né? Ela nunca abriu mão da igreja. Falou, E qual que era a igreja nessa época que você... Essa época era Jardim Tranquilidade. A igreja de Adventistas da Promessa em Jardim Tranquilidade. Passei muitos anos lá, cara. Uma escola sensacional. Você se converte lá, então? Eu me converto já em Jardim Tranquilidade. Cássia... A Cássia... Ela congregava lá. Já com a Cássia, começaram com uma igreja ali na Vila Rio, perto da Vila Rio, que hoje é a Vila Rio de Janeiro, né, em Guarulhos. E aí ela vai para Tranquilidade, mas ela passou praticamente a adolescência dela lá, a juventude toda lá. E aí quando eu conheço a Cássia, ela já está em Tranquilidade. Nós passamos... Então a sua história começa ali. Começa em Tranquilidade. Legal, Tranquilidade foi a principal escola para mim, cara. Assim, eu saí de lá, mas eu fiquei em Tranquilidade, eu vou chutar abaixo aqui. 15 anos eu fiquei nessa igreja. Legal. Aprendi muita coisa lá. E é lá em Tranquilidade, e a gente vai falar sobre isso, mas assim, é lá em Tranquilidade que eu desperto para pregação. Falou, pô, esse negócio é interessante, isso aqui, eu gostei de ver isso aqui. Né? Eu nunca tive habilidade para música, então eu falei, bom, música não é minha praia.
E aí eu começo a me interessar pela pregação, pelo ensino, né? E aí me converto, me batizo, depois de 2 anos eu me batizo. Aí eu me caso, né? Depois de batizado eu me caso, que a Cassia recusou a casar comigo antes de eu me batizar. Casar com pagão não dá certo. Ela tava certa. Eu não vou casar com pagão. Tem que batizar primeiro. Aí batizei, na sequência a gente casou e tal. E aí eu começo a trabalhar na época de JAP. Sim. Precisavam de um professor, comecei a trabalhar no DJAP e foi muito legal, assim, foi nessa trajetória. Cara, eu acho que assim, você falando, eu tô lembrando aqui, uma coisa que é uma discussão que eu tenho visto de vez em quando na igreja, que é essa importância do chão de fábrica, né? Sim. Assim, a importância, não é o nosso assunto aqui, mas você falou e me lembrou. Nós vamos fazer um podcast sobre essa questão da formação pastoral aqui, né? Que eu acho que uma coisa que eu acho muito legal, muito importante, é esse chão de fábrica. A pessoa vem, ouve o evangelho, crê, e aí ela começa um processo ali, né? Eu me lembro que antigamente na igreja a gente tinha... acho que quando você chega já tinha... Quanto tempo tem a sua conversão? Eu me converti em 2001, 2002. Cara, não sei se já tinha, hein? Que era assim... Antigamente você tinha aquela formação da mesa de superintendente da escola bíblica. Eu peguei uma parte disso. Você pegou uma parte? Peguei. Então tinha chamada, tinha uns pininhos. Responder, falar um versículo. Falar um versículo para responder a presença. Chamada. Eu peguei um pedaço, uma parte disso. Então assim, a gente... Isso, toda aquela estrutura, ela dava muito chão de fábrica para formação de liderança na igreja, né? Não é o nosso assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, ainda sobre essa parte da sua vida, que é sobre esse sobrenome. É alemão. Tem uma raiz alemã na família aí? Alemão de Colônia. Olha. Cidade de Colônia, na Alemanha. Tem, são os avós, os avós dos meus pais. Eram imigrantes. Isso, vieram, até onde a gente sabe, né? Se vieram na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, né? Vieram para o Brasil. Há quem diga que houve uma alteração no nome, porque ali em Santo Amaro tem uma colônia muito grande de Helfstein. É mesmo? Na região de Santo Amaro. Então muitos imigrantes pararam ali e assim... não tiveram muita preocupação em certificar, em legalizar, isso depois de muito tempo. Tanto que a gente até tentou o passaporte alemão, mas não consegue informações. É mesmo? Não consegue. Mas qual é a diferença? É uma letra ali? Não, eu não sei qual que é a diferença. Eu já ouvi essa história, né? Na família que mudaram e aí por isso não consegue e tal. E assim, é uma pena, porque a gente nunca teve essa raiz, não cultivamos essa raiz, sabe, Kennedy? De falar o alemão... de evidenciar isso mais, né? Sobrou o sobrenome. É uma coisa que eu sinto muita falta. Eu acho que você tem traços, assim. Eu acho que você tem um caucasiano, né? Você é um cara... Tem traços do caucasiano alemão ali, né? Do europeu. Esse final de semana na igreja falaram que eu sou meio nórdico, sabe? Assim, misturando tudo. Entendeu? Então é isso, cara, assim, mas a família veio de lá, né? Tipo assim, o lamento é que a gente não cultivou, foi uma pena, né? A gente não ter cultivado isso na família, não ter ensinado as crianças, né? Entendi. Cara, vamos lá. Bom, então você vem para a igreja, você começa ali a desenvolver um ministério local, né? Como boa parte da formação dos crentes, né? Eles vão tendo aí a sua formação. Quando é que você descobre essa pegada mais, eu diria que, acho que é uma questão de dom mesmo, né? O dom do ensino. Porque, cara, eu tive aula com você, eu tive aula na FATAP, lá no Espírito Santo, primeira turma. Sim. Era FATAP ainda, né? Quando né? o Adel ainda tinha cabelo, né? Eu lembro que o Adel era o diretor na época, ele foi lá na aula inaugural, o Adel tinha cabelo. Então, assim, E eu lembro da sua aula, cara, ela me impactou, assim. Caramba, meu, que aula! Eu acho que primeiro porque o assunto história eclesiástica é um assunto fascinante, né? Sim. E você exerce muito bem, assim. Você deve estar cansado de ouvir isso, mas sempre é importante ressaltar. A sua aula é muito boa, é muito legal. Eu só sinto pena porque o tempo é curto, né? Você tem que correr ali, né? Falar de 500 anos de história em 1 hora, né? Às vezes. Mas assim, quando é que você descobre assim, cara, esse negócio aqui, aqui é o meu lugar. Que eu acho que esse
É a pegada do dom, né? Sim. Assim, a evidência de que você descobriu que você tem o dom é quando você fala, aqui é o meu lugar, eu me encontrei. Como é que acontece isso? Então, Kennedy, cara, assim, pra mim, quando eu chego na igreja, tudo era muito novidade, porque eu nunca tinha tido contato com nenhuma igreja. Então, assim, a família era católica de nome, então participava de missa de vez em quando morria alguém, né, ou ia em algum casamento e tal. Então a gente nunca foi aquele católico praticante. Então, assim, eu não tinha conexão nenhuma com a Bíblia. Tanto que quando eu chego para a igreja, a minha esposa, a Cássia, o pessoal falava, abra a Bíblia em Salmos. Aí a Cássia vinha com todo cuidado, falava, os Salmos, eles estão no meio da Bíblia e tal, normalmente, tal, abre lá no meio da Bíblia que você vai achar. Então ela me dava muita dica, assim, né? E, cara, assim, aí quando surgiu a oportunidade de estudar na FATAP. Eu fui aluno da FATAP. Aí, ó. Olha que coisa insana, né, cara? Assim, as coisas loucas de Deus, né? Eu fui aluno da FATAP quando tinha uma turma na Armênia ali. Tinha uma turma na Armênia. O Adel também. Eu já ouvi falar dessa O turma. Adel era o diretor dessa turma Sim, também. Ele foi diretor dessa turma. Desse núcleo também. Então a gente estudava lá de segunda a quinta à noite, curso regular. Então a gente tinha aula com o Lima, tinha aula com o Genilson, o professor Hermes. Tinha o Tonhão na época, né? Nem tá mais na igreja. A gente teve aula com o Levi Valério. Tinha um professor nosso que era do sétimo dia, o Silvio Murilo. A gente teve professor da Metodista, caras liberais. Então era um negócio muito louco, cara. Era muito louco. E aí a gente começou a ter aula com essa galera, né? Mas eu entro na FATAP, eu e a Cássia, a gente estudou junto. Então quando a gente entra na FATAP, qual que era a ideia? Eu falei, vou ser pastor. Quero ser pastor. Eu gostei disso aqui. Eu gostei de igreja, eu quero ser pastor. E eu entro com essa finalidade. Entendi. Só que do meio pro final do curso, era um curso de 4 anos. Do meio pro final do curso, eu desanimei com ser pastor. Então eu falei, eu vou terminar, porque eu tenho que terminar, mas eu não tô mais nesse ânimo todo. E aí foi muito interessante, cara, porque assim, no último ano, nós tivemos uma disciplina que ela não existe mais, chamada Seminário Temático de Teologia Sistemática. Nossa. E era sobre o quê? Então você poderia escolher dentro da teologia sistemática qualquer tema para você apresentar um trabalho final. Ah, entendi. Então era um trabalho final, último semestre, e dali você ia fazer a monografia para entregar o curso. Né? E eu fiz um seminário temático sobre angelologia. Doutrina dos Anjos. Doutrina dos Anjos. E aí escrevi o texto, foi lá e tal. Aí peguei Antigo Testamento, Novo Testamento, as palavras, trouxe conexão com o Novo Testamento, latim e tal, essas ideias que a gente herda, tem anjo da guarda, não tem. Então construí toda uma estrutura de um texto, de um trabalho sobre teologia sistemática. E assim, eu escrevi aquilo, né? E aí fui apresentar. O nosso professor dessa disciplina era o Lima, Zé Lima. Sim. Cara, o Zé Lima, ele não tinha muita dó. Ele pegava o trabalho lá, e teve aluno que foi apresentar, que o aluno começou a falar, ele falou, não, tá bom não. E assim, ele não... já estava no último ano, então a gente aguentava cascudo, né? Então ele dava cascudo. Não, esse ano tá bom, isso aqui tem que melhorar aqui, pá. Aí quando eu fui apresentar, cara, ele ficou olhando assim pra mim. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, profundidade. Eu só usei essa palavra. Cara, eu gelei. Falta ou tem? Eu gelei. Ele falou assim, profundidade. Foi justamente isso. Mas será que faltou profundidade no meu trabalho? Ele falou assim, não, vou mudar. Aprofundar. Eu falei, putz, foi raso. Ele vai me esculachar aqui. Ele falou assim, não. Você tem que se aprofundar nisso. Aí ele perguntou pra mim, falou assim, você tem noção do que você fez aqui? Daquele jeito dele, né? Eu falei assim, pastor, não tenho. Ele não tava falando do trabalho, ele tava falando da vida. Ele falou assim, não tenho. Eu falei assim, não tenho, o que eu fiz? E, tipo assim, esperando ele dar a bronca. Eu falei, não tenho. Ele falou assim, cara, você falou de grego, você falou de hebraico, você pegou o Novo Testamento, você pegou o Antigo Testamento, você fez uma conexão, latim, não sei o que, O cara se organizou. Falou assim, por que você não se aperfeiçoou no ensino? Aí foi onde eu respondo sua pergunta. Foi exatamente nesse momento que eu falei assim, putz, é isso. Achei o meu campo. Achei o meu nicho. É aqui que eu vou me dedicar. Então, quando ele falou assim, cara, se dedica, se aprimore, a igreja precisa de professores. A igreja precisa de bons professores, você vai ajudar muito a igreja. E eu guardei aquilo. Eu guardei aquela fala dele, né?
E aí, cara, foi muito legal, porque a partir dali eu falei, bom, agora eu tenho norte. Poxa, legal, eu acho que eu vou investir nisso aqui. E aí não demora muito, o Adel vem para ser o diretor da gente ali, eu já estava terminando, mas foi nesse meio tempo que ele chega. E aí eu comecei para FATAP, arrumar a biblioteca, ajudar a arrumar a biblioteca, sempre gostei muito de livro. E aí quando eu começo a ter mais acesso à biblioteca e tal, e vou me aprofundando, e aí surge a oportunidade em 2008, cara. Em fevereiro de 2008 eu fui dar a minha primeira aula. Vocês lembram da turma? Onde foi? Foi em Votuporanga. Votuporanga aí. 2 turmas. 100 alunos em cada. E essa aula aí, como é que foi? Você ficou à vontade? Eu sei que tem um nervosismo. Descontando o nervosismo, assim, em modo geral. Ficou à vontade? Cara, assim, não dá pra ficar à vontade, e até hoje eu não fico à vontade. Sendo muito honesto, assim. Mas que a gente tenha conhecimento. Sim. Porque assim, você nunca sabe o que tá do outro lado. Não, mas eu tô falando à vontade assim, cara, é aqui. Não, A sensação de não, que... foi. Não, aí é foi. aqui. Foi quando eu cheguei, eu vi aquela galera, todo mundo te olhando, eu era muito jovem, né? Hoje eu tô com barba branca, menos cabelo. Naquela época eu tinha mais cabelo, mas não tinha nem barba. Não tinha nem barba. Eu lembro de você sem barba. Tinha nem barba. Cara, você entra, todo mundo te olhando. E aquela expectativa, você fala, e agora? Vamos começar a falar. Legal. Eu comecei com História Eclesiástica 1. Quem dava essa aula era o Adelmilson. É verdade. Era o Adel mesmo que tava. Ele deu essa. Ele falou, um dia ele chamou na sala dele e falou assim: você vai dar essa aula lá em Votuporanga. Ele me deu uma aula com 60 slides. Falei, cara, isso aqui eu falo em 1 hora. Tem que fazer. Eu tenho que dar um dia inteiro de aula. Isso aqui é 1 hora de aula. Aí comecei, cara, estudar, porque assim, eu já gostava. Sim. Sabe aquela coleçãozinha do Russo Gonçalves? Sim. História Ilustrada do Cristianismo? Muito cara, boa. Eu li aquilo 4 vezes. Caramba. Todos os livros. Não, e é o material base de história eclesiástica, né? Básico. Aí eu peguei eu já tinha lido o Gonzalez. Sim. Já era uma referência importante para mim. Aí comecei nele de novo, só que eu descobri um cara chamado Kenneth Scott Latouré. Pô, esse cara é fantástico. Esse eu não sei quem é. Cara, esse cara, É história eclesiástica. Esse cara é fantástico. É a área dele. Esse cara é fantástico. Ele escreve um livro chamado Uma História da Igreja. Esse cara, ele simplesmente escreveu 2.000 páginas de história, irmão. Ele é muito detalhista. E quando eu encontrei o Kenneth Scott Latouré, eu falei, puxa, é aqui. É a fonte. E aí comecei a estudar a partir do Kenneth Scott Latouré. Aí conheci um outro cara chamado Early Carnes, Cristianismo através dos séculos. E aí foram vindo outras fontes, Martin Dreher, Uma História do Cristianismo. E aí você vai incorporando, né? Sim. Vai incorporando. Mas, cara, assim... E aí eu falei, bom, agora aí fui atrás desses autores. E foi se aprofundando. Construí uma aula. Aí a minha aula, ela sai de 60 para 90 e depois 120 slides. E assim, como eu falei, eu acho que é porque existe toda uma dinâmica, você vai falar dessa dinâmica daqui a pouco, do setup, né? Das suas grades, do seu tempo de aula, né? Mas assim, história eclesiástica, é uma coisa que eu amo também, história eclesiástica. Eu gosto demais, sempre gostei. Me encantei também na FATAP, onde eu tive o acesso ali, o encontro, né? O Justo Gonzalez, eu li todo aquela coletânea dele. Hoje está reduzido, acho que em 3 volumes, né? 2 volumes. 2, né? 2. Eram vários volumezinhos, né? É isso. Ele dava isso aqui na prateleira, ficou isso aqui. Eu tinha todos. Eu dei, enfim. Hoje eu não tenho mais a coleção dele. A única coleção que eu tenho hoje é do comentário de Romanos do Martin Lloyd Jones. Essa eu tenho toda, não vendo, não dou, não me peçam. Isso é cabeceira, cara. Isso é louco. Muito boa. Mas, enfim, eu sempre gostei também. Cara, agora, Júnior, aqui, falando um pouquinho de teologia, e eu quero usar a teologia dentro desse recorte histórico. Tá. Qual é a importância da teologia como ciência mesmo, dentro da história da igreja? Perfeito. Da história da igreja. Perfeito. Às vezes as pessoas podem ter a impressão de que esse negócio de teologia é coisa de crente moderno. Né? E aí a gente tem um monte de gente dizendo... Um monte não, né? Algumas pessoas vão acabar dizendo assim, mas a teologia esfria o crente. Mas nós temos já na própria Bíblia, no primeiro século, os apóstolos fazendo teologia. Exatamente. Então, qual é que é a importância da teologia? Eu não diria para o pastor apenas, eu diria... Minha pergunta, então, para você. Qual é a importância da teologia
mostrando de modo histórico para a vida do crente, da igreja. Tá. Eu acho que você puxa o fio aí, né? E a resposta é meio longa. Claro, sim. Mas vamos lá, você puxa o fio que é o fio dos apóstolos, então, do primeiro século. Qual que é a lógica da teologia? Então, a teologia ela tem uma lógica, Kenneth. Isso é uma lógica que é aplicável do começo ao fim dela, tá? Então, é sempre assim, ó, sempre surge um problema, então você tem uma heresia, e essa heresia ela vai provocar para que tenha um avanço teológico. Tem uma resposta teológica. Exatamente. Então vamos pensar assim, a teologia nunca é um movimento de vanguarda. Ela nunca vai começar um movimento. Ela sempre vai dar resposta. Então ela é um movimento de retaguarda. Então precisamos pensar na teologia sempre com essa perspectiva. Então, por exemplo, por que Paulo faz teologia? É importante pensar isso. Por que Paulo, por exemplo, escreve para a igreja de Tessalônica a respeito da volta de Jesus? E ele não escreve isso para outra comunidade, por exemplo. Porque em Tessalônica tinha um problema específico sobre a volta de Jesus. Então ele vai construir uma teologia para resolver aquele problema. Por que Paulo escreve sobre ceia na igreja de Corinto? Então a teologia ela é sempre o que a gente chama, né? A teologia ela é sempre circunstancial. Ou seja, ela precisa de um evento, ela precisa de algo acontecendo para que ela possa dar uma resposta. Você quer ver um exemplo clássico disso? O Novo Testamento. O Novo Testamento, como nós temos hoje em mãos, os 27 livros que nós temos, é uma construção a partir de uma heresia. Marcião, em 144 depois de Cristo, ele vai tentar organizar a igreja dele e ele já tinha um cânon pronto. Ele vai dizer, ó, o Antigo Testamento não presta. É tudo coisa de judeu. Tudo coisa de judeu. Você tem, dos 4 evangelhos, somente Lucas é inspirado. Que é gentil. Pedro, Tiago, João, no barquinho no Mar da Galileia, nada serve. Hebreus, Tiago, esquece. As cartas de Paulo são boas, mas elas têm um problema do judaísmo, mas se você tirar, ainda serve. Então, Marcião acaba com o cânon, cara. Aí o que a igreja faz? A igreja falou, opa, tá errado. E ela começa, então, a partir dali, trabalho de juntar os livros, para organizar esses livros. Dentro da teologia, um recorte da bibliologia. Da bibliologia. Perfeito. E aí você começa ali, então, organizar esse cânon, né? O cânon, olha só, a igreja é provocada em 144. Mas o cânon, com os 27 livros que nós temos em mãos, ele é de 396. Concílio de Cartago. Percebe quanto tempo até maturar isso, até transformar isso no cânon? Claro, 325, Nicéia, já tinha proposto debater o cânon. Só que o movimento ariano ocupa praticamente toda a discussão, né? O arianismo, o Jesus que não existiu, né? O povo que Jesus não existiu, o diário, aquela ideia de que Jesus é uma criatura, que Jesus é inserido no tempo. Mas aí você já está fazendo um recorte de outra parte da teologia, que é a cristologia. Isso, mas assim, a ideia Sim, do... Mas eu tô querendo dizer o seguinte, eu tô confirmando o que você está falando, assim. Sim. Ou seja, você está falando que existe teologia sendo construída a todo momento dentro das suas várias facetas. Isso. Bibliologia, doutrina do Espírito Santo, cristologia. Na verdade, as duas naturezas de Jesus. Porque se você pega os 4 primeiros concílios, 2 são para defender a divindade e 2 são para defender a humanidade. Entende? Então, quando você fala de teologia, então, a gente precisa pensar, de um ponto de vista geral, sempre a teologia como sendo algo que vai se construindo. Vai se construindo. Então, ela precisa de uma provocação. E aí ela vai sendo construída a partir dali. Aí eu quero entrar no X da sua pergunta, né? Certo. Por que é importante os cristãos, né, de maneira geral, conhecerem teologia? Cara, porque a teologia ela é complexa. Hoje você tem todo tipo de teologia. Se você pegar de 20, 30, 40 anos pra cá, cara, você tem teologia porque você quiser. Teologia do cativeiro e libertação, que é uma teologia marxista. Você tem neopentecostalismo, você tem teologia da confissão positiva, você vai, entendeu? Você vai tendo teologia feminista. Teologia queer.
Entendeu? Então você vai ter teologia para quem quer. Só que a grande preocupação nossa, querido, eu acho que esse é o papel do setup. E aqui o setup ele se torna uma ferramenta importante. Você vai trabalhar com a teologia genuína, teologia bíblica. Legal. Então o nosso objetivo com o setup é levar uma teologia Estudar a teologia a partir das escrituras. Das escrituras. O Helder Cardin, ele fala uma coisa que eu acho interessante sobre isso, que ele diz o seguinte, olha, não existe teologia, por exemplo, ele estava falando sobre a teologia queer, que é uma teologia voltada para essa questão da homoafetividade. Aprendi um termo novo, agora se diz assim, ok, perfeito. E aí ele diz, não existe essa teologia. Exatamente. O que você está me falando disso, isso não é teologia, isso é uma hermenêutica teológica. Isso, exatamente. Então explica pra gente qual é a diferença entre uma hermenêutica teológica e uma teologia, de fato. Tá. Cara, a hermenêutica, ela parte da premissa, hermenêutica vem do termo grego, né? E vai buscar a raiz lá em Hermes. Quem era Hermes, né? Hermes era um semideus. E como por ser um semideus de mitologia grega, né? Sai de teologia para mitologia Sim. grega. O papo é esse, né? Esse é o problema da conversa. Então tá. Então Hermes, ele por ser um semideus, ele tem acesso ao Olimpo e tem acesso ao mundo dos réis mortais. É o mensageiro. Isso. Aí o que Hermes faz? Ele sobe ao Olimpo e começa a ouvir as mensagens e ele interpreta isso para os mortais. Então, o que é hermenêutica? Hermenêutica é essa arte de interpretar. Então, ela vai pegar o texto e ela vai interpretar o texto. Né? Então, agora, interpretar o texto não significa dizer que você vai criar uma teologia. Você vai existe a teologia. A teologia isso. existe. Então, o que acontece muitas vezes é uma interpretação a partir de uma cosmovisão. Isso. Né? Isso. E chama-se isso de teologia. Isso. Esse é um problema. Eu diria que é pior ainda, Kennedy. Isso faz parte, mas assim, além de uma cosmovisão, a minha conveniência. Sim. Então não é só uma cosmovisão. Eu vou distorcendo o negócio de forma que ele encaixe na minha conveniência. Entende? Então o que o Hermes fazia? Ele interpretava. A mensagem é essa, tá aqui, ó. Já que vocês não entendem a mensagem é essa. Então o que a gente faz com a hermenêutica bíblica? A gente interpreta, decodifica a escritura para os irmãos. Certo. Entendeu? Então, quando você traz isso aqui, você traz essa interpretação, que ela não é sua, que ela é bíblica, doa quem doer, ela é bíblica. Sim. Aí eu tô sendo fiel às escrituras. Aí eu tô fazendo teologia bíblica. Eu tô fazendo bíblica. hermenêutica, exatamente. A hermenêutica bíblica, saudável, correta. Agora, quando eu digo, não, isso aqui não é assim, né? Eu tô distorcendo o aspecto para dizer que isso cabe aqui, né? Então, aí você está fazendo criando uma teologia. Criando a partir do quê? Criando a partir do texto que você interpretou equivocadamente, percebe? Forçou o texto. Isso, a sua hermenêutica ruim gera uma teologia ruim. Isso quando, está falando assim, isso quando você está... Porque assim, existe uma máxima, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Essa é a máxima. Explica esse negócio aí, que senão vai ficar ruim. Vai. Porque assim, toda heresia surge da onde? Ela surge da Escritura. Então, a falta de uma interpretação coerente da Escritura gera uma heresia. Quando você interpreta, de novo, interpretação bíblica. Quando você interpreta um texto fora do contexto, você corre um risco grande de dizer uma coisa que o texto não diz. Por exemplo, aquela ideia lá do lençol, né, do lençol que aparece para Pedro, e Pedro fala que nunca comeu coisa comum e mundo. Quando eu pego aquele texto do lençol e transformo ele em regra alimentar, eu tenho um problema hermenêutico. E o texto não é sobre regra alimentar. O texto é sobre pessoas. Sim. O texto é sobre gente. E basta ler o texto todo que você entende de forma fácil. Mas aí o que eu faço? O que o hermeneuta equivocado faz? Torce o texto, né? Ele diz assim, não, isso aqui é isso. Entende? Então isso tá cheio, isso acontece aos montes. A gente tá vendo isso acontecer. Então, o setup, né, de novo, ele tem essa característica. Vamos colocar cada coisa no seu lugar. E eu acho que tem um outro lance que a gente tem também muito problema, a gente encontra muito problema,
que eu acho que falta muitas vezes, acho não, tenho certeza, falta muitas vezes pra gente ouvir o que a Escritura diz. E tem tudo a ver com o que você está dizendo. Cara, eu pego um texto, eu pego a minha cosmovisão e coloco no texto. Mas é isso mesmo que o texto está dizendo? E a gente já cria uma doutrina a partir daí. Aí já virou exegese, né? Isso, já virou exegese, exatamente. Cara, então vamos lá, Júnior, assim, a teologia, então, que você está dizendo, ela é importante para o crente de qualquer... crente comum, ela é importante. Sim. Principalmente hoje, onde, como você falou, a gente tem um universo de teologia. Exato. Né? Você falou, pelo que eu entendi, você está dizendo que a boa teologia, ela é a teologia bíblica, correto? Então, ela é originada a partir do texto bíblico. Exatamente. Agora, além disso, existe também uma herança histórica. Uma herança histórica da teologia. Em que sentido que eu digo assim? Por exemplo, vamos pegar uma grade curricular de um curso de teologia. Eu imagino que, historicamente, existe uma linha, certo? Então, assim, você tem os pais da igreja, que são os primeiros... que lançam os primeiros fundamentos ali, muito sólidos, né? Trindade, divindade de Jesus, a doutrina do Espírito Santo e tal. Aí depois você tem dos pais, né? Você tem ali o grande Agostinho, que vem logo depois, né? Que é o pai da igreja. É o pai da igreja. É porque ele já vem já no final, né? Isso. Do período, né? Isso. Ó, só para te dar uma ideia de recorte, o que a gente usualmente usa como... Usualmente usa é bom, né? Mas usualmente é prática, né? Você tem, a partir dos apologistas... Deixa eu só concluir minha pergunta, que você vai fazer essa linha. Tá. Onde que eu quero chegar? Sim. Então, minha pergunta é, nós podemos definir uma teologia também saudável, além das escrituras, que ela segue uma certa linha, uma certa herança, assim, ó, isso aqui não é um negócio que... Assim, eu tô querendo dizer o seguinte, não existe novidade na teologia. Tá. Ou seja, aquilo que é teologia é um negócio que já é há muito tempo. Tá, entendi. Então, entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Vamos lá, pega essa linha histórica aí. Vamos lá. Então você tem... A tônica é mais ou menos assim, né? Bem resumido. Apóstolos... Certo. Então, os caras vão fazer teologia porque tem uma necessidade de organizar e estruturar a igreja, não como uma instituição, mas como um organismo. Você tem os pais apostólicos na sequência. São os discípulos dos apóstolos. Os discípulos dos apóstolos. Na sequência, você tem os discípulos dos apóstolos, que são os pais apostólicos. Na era dos pais apostólicos, você não tem grandes evoluções teológicas. Por quê? Porque os pais apostólicos eles têm um viés mais moralista. Eles pegam uma linha assim mais de manter a igreja nas rédeas. Certo. Então você não tem grandes reflexões. Talvez a maior contribuição dos pais apostólicos tenha sido um termo de Inácio de Antioquia, de 110 depois de Cristo, chamado Católica Eclésia. Que mal interpretado vão dizer que foi a igreja católica. Mas não tem nada a ver com isso. Tem mais a ver com o sacerdócio universal dos santos. Tem mais a ver com a natureza da igreja, com a eclesiologia. Por quê? Porque está combatendo gnósticos. Certo. Os gnósticos dizem que o conhecimento não é para todos. Inácio vai dizer assim, não, a igreja é para todos. A igreja é comum a todos. A igreja é como um todo. Ou seja, ela é universal. Ela é católica. Quer dizer, não melhora muito, né? O universal é católico. Mas é nessa linha. Então, essa foi uma contribuição muito importante da era dos pais apostólicos. De Inácio de Antioquia. Aí você tem na sequência os polemistas e apologistas. Quem são esses caras? São os caras que estão combatendo o gnosticismo, são os caras que estão combatendo as heresias contra a igreja. Atanásio. Aí você vai ter Atanásio, você vai ter Tertuliano de Cartago, um grande apologista, Irineu de Lyon. Você falou de Trindade, o primeiro cara que fala sobre Trindade, por exemplo, o nome Trinitas é Tertuliano de Cartago. Cria o termo, inclusive, né? Ele cria o termo, ele escreve um documento chamado Adversus Praxian, ou Contra Praxian, que nesse texto aparece a expressão Trinitas, no latim. Que é a partir da defesa da Trindade, né? Então, Tertuliano é o cara que começa, que está falando do século III depois de Cristo, né? Aí, claro, Agostinho vem depois e Agostinho escreve todo um tratado sobre a Trindade. Agostinho tem um tratado sobre a Trindade que é sensacional.
Agostinho de Hipona. Sim. Aí você tem Tertuliano, Inácio, Irineu de Lyon, o próprio Orígenes de Alexandria, que depois é tido como um herege, e ele fez heresia com força, mas ele é considerado, no princípio, um grande apologista, que ele defende muito a igreja. Então você vai ter esses caras debatendo com grandes intelectuais da sua época, defendendo a igreja, né? Aí você tem os pais da igreja que já essa galera dos apologistas, polemistas, já são os pais da igreja. E esse recorte dos pais da igreja, ele vai até 751. Quem morreu em 751? João de Damasco, João Damasceno. O João Damasceno, a contribuição dele mais legal é o termo triunidade. Porque você tem trindade e tem triunidade. Qual que é a diferença de uma coisa com a outra? Trindade, ela é o termo de Nicéia. Por quê? De novo, né? Ário vem com a lógica de que Jesus não existe. A colocação de Ário vai soar bem estranha para a gente no nosso tempo, mas a compreensão de Ário é: Jesus é heteroúcio com o Pai. O que significa dizer isso? Que Jesus tem uma natureza diferente do Pai. Né? Sim. Então, não é a mesma natureza, há uma incompatibilidade entre Deus e os homens, e Jesus é o que gera essa compatibilidade, mas Jesus tem uma natureza diferente, é heteroúcio. Aí o Concílio de Nicéia, o que o Concílio de Nicéia diz? Não, Jesus é homoúcios com o Pai, ou seja, ele tem exatamente a mesma natureza, a mesma essência. E o conceito de trindade de Nicéia trindade é uma úcia e 3 hipostases. É fácil resolver, né? Então, qualquer criança no MCA que você disser que é trindade, ele vai entender. Uma úcia e 3 hipostases. Cara, mas peraí, como isso se resolve? Então, o termo trindade, ele sai dessa concepção. Só que o João Damasceno, ele vai num outro princípio, que é sensacional. Ele fala assim, olha, existem 2 tipos de trindade. Trindade econômica e trindade imanente. O que é trindade econômica? É a trindade nessa relação com a humanidade. É a trindade que a gente conhece. Então, é um Deus triuno, um Deus trino, que se relaciona com a gente, mas a forma como essa trindade se relaciona com a gente não é a forma como eles se relacionam entre eles. Então, isso é trindade imanente. Trindade imanente é a trindade no seu mais alto nível, que a gente jamais vai compreender. Sim, perfeito. Então, isso tudo que você está me falando é de uma construção histórica de teologia, pelo menos uma parte dela. Sim. Né? Então, esse é exatamente isso dentro disso que estava a minha pergunta. Então, assim, qualquer, por exemplo, curso de teologia que foge a isso, já não é uma boa teologia. Não. É isso. Começa a ter dificuldade. Porque, assim, eu acho que, para mim, a grande sacada disso é o seguinte: não existe, assim, eu até ouvi recentemente alguém falando sobre isso, não lembro quem, falou assim, olha, se você descobriu e teve uma grande ideia na teologia, entenda, não é sua. Alguém já pensou nisso, isso já foi muito debatido, isso não é inédito, então não ache que você é o gênio da raça. Isso. E se for inédito, toma cuidado que pode ser uma grande heresia. Exatamente, porque assim, então eu acho que um dos pilares, além uma das características de você analisar uma boa teologia é, obviamente, a base fundamental é as escrituras, mas além disso, você é o fato de que essa tese teológica já foi muito testada historicamente. Sim. Né? Ó, só para te dar um exemplo, né? Dois exemplos. A gente acabou de dizer que um texto fora do contexto é um pretexto. Né? Então, quando você interpreta um texto fora do contexto, você vai errar. Isso é uma regra hermenêutica. Quem criou essa regra hermenêutica? Agostinho de Hipona. Ele escreve um livro chamado Doutrina Cristã. No livro Doutrina Cristã, ele estabelece todas as regras de hermenêutica que a gente conhece hoje. É o que você falou lá na pergunta anterior. Tem uma base doutrinária, tem uma base dogmática. De onde vem essa base? Os caras estão aí, essa base está aí. Então, é um tema importante. Existe novidade? Cara, Agostinho falou no século VI. Tem 1400 anos. E é atual. Mas por que é atual? Porque é bíblico. É bíblico. É o princípio, né? Então,
Não vai sair nada além disso mais. E a gente não é o ser humano mais inteligente, como você falou, né? Não é o suprassumo da raça, né? Não é. Então, assim, esse cara tem uma contribuição importante. A gente tá falando de Trindade. Cara, esse tema foi debatido amplamente. Não só no começo da igreja, mas durante toda a Idade Média. Entendeu? Então, ele vai se organizando. A gente tem um conceito de Trinitas, como eu falei para você. Só que você vai ter o conceito de... Como que chama? Um conceito bem do grego, né? Que eles chamam de pericoresis. Que é o conceito de triunidade que é cunhado na teologia de João Damasceno. É a pericoresis. Né? Então você tem esses... Isso, é o que você falou, já vai sendo debatido. Então você vai tendo textos que são debatidos, ideias, doutrinas são debatidas, né? E aí a teologia tem uma característica muito legal, Kennedy, porque tem um tema que ele é debatido, daqui a pouco ele some. E dá uma esfriada. Aí lá na frente surge um herege com a mesma ideia que você falou. O cara surge e falou, opa, tem isso aqui. Ele começa a se debater aquele tema de novo, só que fala assim, não, mas peraí, o problema já tá aqui. Um caso típico disso é justamente a humanidade de Jesus. Porque o que o Ario pregava? Que Jesus é uma criatura. Que Jesus é inserido no tempo. O que os testemunhos de Jeová pregam? A mesma coisa. Só que eles beberam diário? Não diretamente. Porque lá nos meandros da Reforma, teve um cara que falou a mesma coisa que o Ario disse. E aí o Charles Taze Russell, que é o fundador do Testemunho de Jeová, ele vai beber dessa fonte não diário, percebe? Ele vai dizer, não, mas peraí, o cara lá disse isso. Mas peraí, mas esse cara disse porque o Ario disse. E o Ario disse porque alguém disse. Então, é o que você falou. Então, vem a onda... Vai chegar lá na serpente no Éden. Entendeu? Entendi. E a teologia tem muito disso. Então, era esse outro ponto que eu ia levantar com você, que é, assim como não existe uma nova teologia boa surgindo, se você descobriu uma tese nova, alguém já pensou? Alguém já pensou. A percepção que eu tenho é que na heresia acontece a mesma coisa, né? Exato. Assim, então, mas esse pastor aí que tá dizendo sobre a atualização das escrituras, questionando a autoridade da Bíblia, não é novo, né? Assim, entra na fila, né? Porque historicamente você tem gente fazendo a mesma coisa. Muito. De vez em quando, então assim, de tempo em tempo, essas coisas, assim como a parte boa da teologia, mas aquilo que você falou que provoca a teologia, que é, às vezes, a heresia, né? Também sempre tá vindo, né? Sempre tá aparecendo um novo Ario por aí, um novo Marcião. Isso. Né? Esse texto aqui deveria ser... Não deveria estar aqui. Isso é o cara que diz só Lucas é inspirado. Né? Kennedy, esse ponto que você traz, eu acho muito legal discutir sobre isso, porque às vezes a gente não tem noção. E tem muito ligado ao que você falou anteriormente, assim, ó, cara, quando a gente se afasta do evangelho, cara, é abismo, irmão. Você se afastou do evangelho teológico. Eu acho que é nesse ponto que a galera tem muito medo de estudar teologia. Vai esfriar. Cara, se você estudar uma teologia ruim, você vai esfriar mesmo. Isso é ponto passivo. Boa observação. Ponto passivo. Se você estudar uma teologia ruim, você vai se dar mal. Mas eu quero pensar aqui alguns exemplos, né, disso que a gente está falando. Um exemplo para mim que foi, assim, talvez o primeiro, assim, um movimento chamado Ortodoxia Luterana. Então já esqueci Marcião aqui, Ario, tá. Okay. Ortodoxia Luterana. O que é Ortodoxia Luterana? A Ortodoxia Luterana é um movimento de intelectuais. Olha como isso é importante. Movimento de intelectuais dentro da igreja luterana. Então, após a morte de Martim Lutero, tem uma galera ali chamada de filipistas. Quem são os filipistas? São os caras que bebem muito de Philip Melanchthon, que é um cara mais intelectualizado e tal. Lutero era o cara prático. Philip Melanchthon era um cara mais amplo, é um cara mais parecido com, se for pensar assim, é mais parecido com Calvino, por exemplo. Mais sistemático. Mais sistemático ali e tal. Então, esse cara começa a produzir discípulos que são caras intelectualizados. E esses intelectualizados, eles começam a organizar as doutrinas, os dogmas, a partir de um viés totalmente filosófico.
E aí, assim, cara, os críticos da ortodoxia luterana vão dizer que naquela época a pregação durava 2 horas. Nossa. E aí tem até charges dessa época. O Rusto Gonzalez traz algumas coisas quando ele fala lá na Era dos Reformadores. Ele fala da ortodoxia luterana e ele tem uma charge que ele mostra dos irmãos dormindo na igreja, o pregador falando, os irmãos dormindo. Então, assim, era uma pregação que dava sono. Porque era uma pregação intelectualizada, com termos rebuscados, e o povo de nada alcançava aquilo. Só que os pastores, eles defendiam os dogmas dele contra outros pastores. Então isso virou uma teologia que se afasta completamente da Escritura. Esse é um ponto. Se você andar um pouquinho mais para trás, você tem a escolástica. Nossa. Escolástica é a mesma coisa, né? Era doído, né? Cara, porque era muito intelectualizado, né? Muito, total, somente intelectualizado. Meu Deus do céu. Porque na escolástica, o escolasticismo, não o auge. Porque nós, o escolasticismo, você tem Tomás de Aquino, cara. Sim. Pô, Tomás de Aquino é um cara que a gente que merece respeito. É o grande nome da escolástica. Que merece respeito da gente. Claro. Merece respeito da gente. Tomás de Aquino. Antes dele, você tem um cara chamado Anselmo de Aosta. Anselmo de Canterbury. Que é um cara excepcional também. Mas a grande maioria dos escolásticos são intelectualizados. Há um descolamento, de novo, da escritura, há um descolamento da praxis bíblica. E porque a teologia, nessa época, Kennedy, ela era considerada a rainha de todas as doutrinas. Então era chique ser teólogo. Mais que médico e advogado. Era chique. O cara que era teólogo, o cara era crânio. E aí esses caras vão descolando da escritura. Você falou, né? A pergunta da escolástica. Quantos anjos sobem na cabeça do alfinete? Mas não tem uma pegada aí, Júnior? Acho que dentro disso que você está falando, você não acha que a teologia nesse período aí da Idade Média, no período da escolástica, principalmente, eu acho que eles têm uma pegada... eu acho que o desvio acontece porque há um flerte muito grande com a filosofia. Sim. A pergunta, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, é absolutamente filosófica. É filosófica. Né? Então, assim, Então, nós estamos falando que, em outras palavras, nós estamos falando que a teologia precisa ser prática. Exato. E precisa ser acessível. Exato. Porque se a teologia que é feita na academia não serve para a igreja, não serve teologia. Porque toda a teologia é feita para a igreja. Desde Paulo. Os pais da igreja, que erraram muito, mas acertaram demais. Os reformadores. Não, é fácil dizer que eles erraram, né? A gente, hoje, né? Sentado aqui, ano 2026, com todo o background histórico e teológico que a gente tem, é fácil, né? Hoje é fácil. Mas lá, cara, os caras não tinham nada. Não tinha nada. Tava construindo. É o que eu sempre falo lá nas minhas aulas, não tinha nada. Então, assim, cara, não tinha comentário bíblico para eles pesquisarem. O cara tinha que ir pros originais, o cara tinha que, né, criar... O cara tem que tirar do nada. Do nada, exatamente. Então, assim, aí você pega... Então, a gente tava falando, a gente interrompeu, a gente tava falando da simplicidade que a teologia precisa ter, precisa ser prática. Isso, aí você tem a escolástica, tá falando que tanto a ortodoxia luterana como a escolástica, ela descola um pouco, né? Tanto que a ortodoxia luterana é chamada de escolástica luterana. Você tem uma ideia como uma comparação. E é um contrassenso com a ideia de Lutero. Porque Total. Lutero, ele rompe... Total. Ele não rompe, ele tenta trazer a teologia pro membro comum. Isso, exatamente. Né? E os caras fizeram depois o movimento contrário. Contrário, né? Exatamente. E é por isso que o pietismo ganha muita força. Porque o que é o pietismo na igreja luterana? É a contra-resposta. É a resposta contrária. Então, o Philip Jacob Spinner, August Hermann Frank, esses caras trazem o movimento na contramão. Falam assim, não, vocês estão viajando. Porque, e aí o pietismo tem uma tríade muito sensacional, Kennedy. Porque a tríade do pietismo é assim, tá bom, vocês têm a ortodoxia. Só que a ortodoxia, o discurso correto, não é suficiente. Você precisa da ortopraxia, que é a prática correta, e da ortopatia, que é o sentimento correto. Olha que bonito isso, né? Então, você tem que ter o discurso correto, mas você tem que ter a prática correta e você tem que ter o sentimento correto.
Então eles... E aí esse movimento ganha força. É desse movimento que vai se originar os moravianos. E é isso aqui, é discussão para outro podcast. É um outro podcast, mas eu quero fazer um recorte aí. Eu acho que esse é uma discussão para um podcast sobre a história do pentecostalismo. Isso. Porque, assim, passa muito batido. Sim. Passa muito batido o fato de que o movimento pentecostal ele tem uma raiz muito forte no pietismo. Sim. Exatamente porque no pietismo existe esse resgate do sentimento. Exato. Né? De que a vida religiosa não é algo seco como essa ortodoxia gelada. Ela precisa ser experimentada na prática, precisa ser vivida na experiência com Deus. Então, o pietismo... E assim, eu acho que a gente pode fazer um podcast sobre pentecostalismo e a gente pode trazer essa raiz histórica daí. Sim. Porque, assim como, por exemplo, você tem no movimento reformado a classe dos... cara, como é que é o nome daqueles caras dentro do movimento reformado, que são os... Puritanos? Os puritanos. É a vertente inglesa. Então, exatamente, mas você tem... Então, assim, você tem hoje no recorte reformado, você tem assim, qual é o grande nome dessa parte piedosa do movimento reformado? São os puritanos. Os puritanos. No pentecostalismo, é porque é desconhecido, mas deveria ser historicamente o pietismo. Sim, então, mas o que é o puritanismo? Nada mais é, vou falar bem grosso modo aqui, que a vertente inglesa do movimento pietista. Porque Perfeito. O movimento pietista é um movimento alemão. Mas quando você compara o pietismo com o puritanismo, não está distante. Não está distante. É que, na verdade, o que acontece com o puritanismo? Né? Que, de novo, é outro podcast, né? Mas assim, o movimento puritano ele tem uma influência muito grande sobre líderes. É verdade. Os líderes puritanos, os pastores puritanos. O Richard Baxter. Richard Baxter, John Owen. Essa galera é galera de frente de igreja, pastorzão. Aliás, pastor deve conhecer as obras desses caras. Deve conhecer, com certeza. O pastor aprovado do Richard Baxter, meu Deus do céu, que livraço. Que obra de assim... Best-seller. Não, assim, todo pastor precisa ler o Pastor Aprovado de Richard Baxter. Porque é engraçado, porque era um documento que ele escreveu, que ele ia dar uma palestra, né, no encontro de pastores. Aí ele ficou doente, não pôde ir, e disse, olha, então eu vou escrever o que eu ia falar. O cara escreveu um livro. Né? Então, assim, exatamente. É um negócio fabuloso. O próprio John Owen, cara, se ele é John Owen, você chora. Você fala, cara, eu não faço nada, eu não sou ninguém. É verdade. Sou um lixo. Pra mim, dos puritanos é o meu preferido, o John Owen. Escreve muito. Não, os caras são muito bons. Então, você pega... contra o contraponto. Mas seguindo lá de onde eu parei, que é o movimento pietista, né, que vem como uma resposta à frieza ortodoxa luterana, da ortodoxia luterana, né? Aí você vem mais na frente a teologia liberal, que é um outro câncer, cara. E a teologia liberal, ela vai ser precursora de muita teologia ruim. Verdade. O liberalismo, quando o liberalismo começa no século XIX, o Albert Schweitzer é o pai dessa criança, começa com ele, ninguém fala muito dele, mas o cara mais famoso é o Rudolf Karl Bultmann. O Bultmann, alemão. O Rudolf Karl Bultmann vai dizer, cara, a gente tem que desmitologizar a escritura. É aí onde começa a caca toda, irmão. Porque assim, você tem na concepção deles, a gente não pode interpretar, o que a gente estava dizendo agora há pouco, a Bíblia como os apóstolos. Nós somos muito mais evoluídos que eles, nós temos muito mais... Ele fala assim, nós lidamos com luz elétrica. Como é que a gente vai ser igual aos discípulos? Então, assim, aí começa a fazer uma interpretação totalmente equivocada. O que é um argumento fraco. Porque quando o cara pega a República de Platão, ele não faz a mesma argumentação. Não. Né? Não. Quando ele pega um documento antigo grego da filosofia, ele não faz, ele usa a mesma lente. Ética Nicômaco. Ele usa o mesmo preceito. Exatamente. Então, não faz sentido. Cara, agora vamos seguir aqui, Júnior. Então, a gente já falou aí bastante sobre história e teologia e tal. Agora eu quero ver com você mais essa parte. Agora vamos entrar na parte do setup. Tá. Então, você falou um pouco da sua história. E aí, você, pelo que eu entendi, você começa no setup dando aula no setup. Você é professor do setup até hoje. Sim.
Hoje você é o diretor do setup, né? E eu queria saber como é que tá essa questão do setup. Como é que está o setup hoje? Vamos falar do setup, depois a gente fala do curso. Como é que tá o setup no Brasil hoje? Quantos cursos, quantos você tem? Quais são os dados que você tem? Assim, quantas turmas nós temos? Eu vi aí recentemente vocês estão inauguraram o turma no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, eu vi em algum outro lugar, não lembro onde. Minas, verdade. Minas, uma turma boa lá em Minas, né? E vai ter uma agora aqui na Zona Leste. Você tá me falando aqui no off, né? Cara, como é que tá o setup hoje no Brasil? Quantas turmas? Você tem esses dados? Como é que tá? Vamos lá. Assim, a história do setup é bem interessante, né? Porque nós tivemos um grande boom na época de 2008 ali, 2007, 2008. Que, de novo, a gente vai citar o pastor Adelmilson. Ele vem como diretor e naquela ocasião ele também é secretário-geral, né? Então, ali naquele momento foi um boom do setup. Foi justamente essa época que eu vou para o Espírito Santo, né? Sim. A gente se conhece lá. Isso. Então, assim, praticamente todas as convenções tiveram turma de setup. Nós tivemos convenções... Na época era FATAP. Na época era FATAP, E, assim, a gente teve lugar que teve convenção que chegou a formar 4 turmas, uma em sequência da outra, né? Então, foi um momento bem importante. Eu imagino que ali a FATAP chegou a ter em torno de 1.300 alunos no Brasil. Foi o auge, né? Obviamente, a FATAP acompanha o crescimento da igreja, então algumas turmas vão diminuindo, você não tem tantas mais pessoas para fazer, enfim, uma série de questões, situações e tal. Quando a gente assume o setup com... Eu acho que não tinha 200 alunos, não chegava esse número, não tenho exato, mas não chegava esse número. E o que a gente percebe hoje? Estava conversando com os meninos assim, do time lá esses dias, né? A gente percebe que há um mover de Deus muito grande, sabe, Kennedy? Assim, Deus agindo. Hoje o setup está com torno de... Está chegando nos 700 alunos. Temos algumas turmas para inaugurar ainda, né? Nós devemos chegar aí perto dos 800. Então, olha só, a gente sai para menos de 200 para 800 alunos. Eu vejo como uma mão de Deus, né? Então, hoje a gente tem setup funcionando, né? A gente tem Aracaju, né? A gente tem Ceará, a gente tem Cuiabá, 2 turmas, uma no presencial e uma no online. Nós temos Minas, nós temos 2 no Rio de Janeiro, uma em Niterói, que é um outro fato inédito, né? Nunca tinha acontecido uma turma em Niterói, é a primeira vez que está acontecendo lá, 48 alunos. Legal. Mais 60 na região de Mesquita, ali na Baixada Fluminense. Nós temos mais, inaugurando agora Guaianazes, nós temos uma turma em Campo Grande, que é online. Enfim, cara, eu acho que eu vou esquecer de alguém para não cometer nenhum equívoco, eu vou esquecer. Mas assim, hoje vai chegar em 10 turmas. Vai chegar em 10 turmas, né? Então, em Curitiba, eu estive em Curitiba algumas semana retrasada, passada. Estive em Curitiba, nós inauguramos uma turma com 90 alunos. Benção. Rio de Janeiro, 100 alunos, juntando as 2 turmas. Cara, assim, lógico, isso com o apoio das convenções, tem que ser dito, né? O apoio das convenções, o trabalho das convenções, dos líderes regionais de educação, ensino, enfim. Mas assim, cara, a gente vê muito a mão de Deus, Kennedy. Deus tem sido gracioso com a gente, e a gente louva muito a Deus pelo que Deus tem feito na igreja. E a gente percebe que é o tempo, de novo, do estudo teológico, da teologia, né? Isso que eu ia te perguntar. Você percebe que está acontecendo novamente esse retorno? Porque eu lembro desse período lá atrás, né, que foi realmente um boom, né? E a sensação que eu tenho, não sei se é o que você tem, você obviamente pode falar melhor porque você está dentro do contexto, né? É que está acontecendo novamente, né? Esse interesse da igreja, da igreja de modo geral, né? Dos irmãos das igrejas, das convenções, por ter essa preocupação com a teologia na igreja. Então, Kennedy, sabe o que eu tenho dito? Assim, eu vou explicar bem o que eu estou dizendo para não ficar um negócio esquisito, né? Naquela época, lá atrás, a gente tinha assim, porque se tinha uma prerrogativa dos pastores. Então era muito comum você chegar numa turma para dar aula e você ter lá de 70 alunos, você ter 30, 40 pastores. Né? Então a gente percebe que aquele movimento, ele foi um movimento muito importante para a formação institucional.
o que tem de diferente daquele momento para esse? E assim, isso é o que mais me atrai, me chama a atenção na educação. A diferença é que hoje nós temos menos pastores nas turmas. E você tem em muitos lugares pessoas que já são formadas em outras áreas. Interessante. E que estão sentando na cadeira para ouvir teologia. E por que essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs estão sentando na cadeira para ouvir teologia? Porque eles querem aprender. Porque eles querem servir melhor. Nada contra os pastores, não é sobre isso. É que o pastor ele precisa fazer. É uma ferramenta essencial que ele tem que ter. Sim. Mas hoje quem vai para o setup é a pessoa que quer aprender de verdade. Nós temos muitos jovens. Nós tivemos a turma que eu fiz agora a abertura lá em Curitiba. Cara, você pode colocar aí 60%, 70% da sala jovem. Gente nova. Gente de 25, 26 anos. Que já fez outra coisa, que já tem outras formações, mas foram fazer teologia. Porque quer servir melhor, quer aprender melhor. Entende? Então, isso para mim é muito legal. Esse tempo, assim, de ver que Deus tá trazendo gente nova, enchendo de gente nova nas turmas, cara, isso é sensacional. Gente que tá ali para aprender, que quer conhecer teologia. Então, isso para nós é muito gratificante, sabe, cara? Legal. Cara, vamos lá, Júnior. Bom, o setup não dá só aula de teologia. Vocês têm todo um outro background, de ensino. Vocês têm uma plataforma. Isso. O que tem nessa plataforma e qual que é? Já vende o peixe aí. Vamos lá. Aquele dia, o ano passado, a gente lançou a plataforma Promessa Educa. A gente fez todo um estudo de mercado para entender, né? Isso de mercado entenda como isso de mercado mesmo, né? Para entender o quanto uma plataforma de cursos a gente poderia potencializar isso dentro da igreja. O conhecimento, né? Essa é a máxima. É colocar conhecimento na mão dos nossos irmãos. Conhecimento prático. Exato. Porque lá tem curso de presbítero, diácono. Isso. Então, assim, no Promessa Educa, na verdade, a gente tem 3 categorias de cursos hoje que a gente quer implementar. Então, você tem um curso básico, o pessoal vai entrar lá, um curso baratinho, vai pagar 60, 70, 80 reais no curso, vai lá ter, sei lá, 6 aulas, né? Então, você tem um curso barato, mas ao mesmo tempo que ele tem uma certa profundidade, então não é qualquer tipo de curso. Então, nós temos curso intermediário, que são cursos um pouquinho maiores, com mais aulas e mais horas. E nós vamos ter, ainda não temos ainda, mas nós vamos ter, nossa perspectiva é ter cursos mais aprofundados. Então, por exemplo, alguns temas que a gente não consegue ter no setup. Quer ver um tema que a gente quase não fala no setup? Pais da igreja. A gente pode ter um curso turbinado sobre pais da igreja. A gente vai ter, vai gravar. Muito bom. Um curso sobre pais da igreja, onde a pessoa vai entender esse movimento importante. A gente quer gravar e vai gravar um curso sobre grandes avivamentos da história. Boa. Que é o tema que a gente também não fala. A gente não tem tempo de falar sobre esses temas, né? Então, essa plataforma vai receber todo esse tipo de curso. Então, além do curso do diácono, do presbítero, curso de grego, a gente vai ter, curso de hebraico, a gente vai ter. Então, a plataforma, ela vai funcionar como uma espécie de streaming de cursos. Entendi. Então, a gente quer que as pessoas acessem lá e tenham acesso a vários tipos de cursos mais práticos, cursos. Poxa, eu quero aprender grego. Hoje, para aprender grego não é fácil. Você não tem tantos lugares que oferecem curso. Mas na nossa plataforma vai ter curso de grego 1 e 2 lá para a pessoa aprender o grego, aprender o hebraico, né? Aprender uma exegese, fazer uma exegese bíblica. Né? Então vai ter tudo isso lá. Beleza, maravilha. Cara, pra gente ir caminhando pro fim, eu não posso deixar de falar aqui de um lançamento que a gente está fazendo uma parceria com vocês, né? A CPC e o Setup, que é uma extensão, que é uma turma, a criação de uma turma de teologia aqui na Convenção Paulistana Central, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa turma, Júnior. Qual tem sido aí a perspectiva? Eu tô perguntando porque mais é o Felipe, né, diretamente que conversa com você e fala pra gente aí da expectativa desse curso. Legal. Ok, de primeiro assim, a gente quer agradecer, né, agradecer publicamente vocês aí, porque é uma parceria, como você bem disse. Se vocês não abrem as portas, a gente não consegue fazer nada, porque a gente não tem essa autonomia. Então, sempre que isso é um agradecimento que eu faço a você aqui, mas é um agradecimento que a gente estende a todas as convenções. Porque assim, a gente não tem essa jurisdição. Então, sempre que a gente consegue inaugurar uma turma, cara, sempre tem um aval, sempre.
tem o aval da convenção. E nós somos gratos a Deus por essa confiança. A gente sabe o que é confiança, cara. É uma relação de confiança. Pô, vocês estão abrindo para a gente vir ensinar aqui. O que a gente vai ensinar aqui? Né? Então a gente agradece muito essa parceria de vocês. O Felipe, né, falou, poxa, vamos fazer, a gente quer fazer, né? Vamos lá, e essa é a ideia. Então a nossa gratidão nesse sentido para vocês, né, por vocês aí também entenderem o projeto. A gente entende que aqui é uma convenção muito promissora, então tem muita liderança, tem muita gente jovem, muita gente boa que vai ser potencializado. Com isso, essa é a nossa expectativa. Nossa expectativa é que tenham pessoas, assim, não adianta falar números, sabe? Mas eu acho assim, eu acredito que quanto mais pessoas interessadas em aprender, melhor. Então, se serão 100, 50, 80, 20, 30, não sei. Mas o importante é que todos que estejam envolvidos com esse curso estejam com essa expectativa de aprender. O setup vai fazer o melhor. Escalar os melhores professores, vai dar as melhores aulas, né? Dentro da nossa grade, obviamente, né? Mas assim, a nossa expectativa é que tenha um número relevante e que esse ensino que o setup entregue lá na sala de aula, ele não pare na sala de aula, ele seja relevante para as igrejas locais. Porque essa é a razão de ser, Kennedy. Essa é a razão de ser. Se a gente não tiver, se a gente pegar esse conhecimento e empacotar ele aqui e ficar só aqui, não faz sentido. Então, esse conhecimento ele precisa ser explorado, potencializado, expandido, para que a convenção também lucre dividendos, eu quero dizer. Né? Lucre em conhecimento com seus líderes, né? Os seus liderados, enfim, né? Essa é a ideia. Cara, assim, da nossa parte, a gente tem total interesse, né, de ter o curso, porque a gente entende que ele, entre muitos benefícios que ele traz, é esse alinhamento teológico, principalmente no que diz respeito à teologia daquilo que a Igreja Adventista da Promessa professa. Exatamente. Né? Então, por exemplo, nós temos irmãos que têm o curso de teologia em outras instituições de ensino, né? E tá tudo certo. Mas a proposta, e aí eu quero que você me ajude nessa construção aqui. O diferencial do curso do setup é exatamente que ele tem aquela teologia bíblica, ele é todo fundamentado na teologia bíblica, mas ele tem ele tem um alinhamento promessista. Uma raiz confessional. Certo. É uma raiz Explica pra gente melhor o que é essa raiz confessional do nosso curso de teologia do setup que vai ter aqui na CPC. Vamos lá. Então, a raiz confessional significa dizer que o curso ele é totalmente moldado para o nosso público. Nós temos aí a grande parte dos professores da nossa igreja. Por que eu digo grande parte dos professores? Porque pode ser que em algum momento a gente escale um professor que não seja da nossa igreja. Mas ele vai dar aula do quê? Por exemplo, nós temos um professor que é um amicíssimo nosso, você conhece ele, o Marcos Almeida. Mestre. Cara excelente, o cara dá aula de grego há 20 anos. Esse cara vai dar aula aqui nesse curso. Quer dizer, um cara que dá aula de grego há 20 anos, esse cara tem bagagem para dar aula em qualquer lugar do Brasil, do mundo. O Marcos Almeida é um dos nossos professores. Então a gente vai escalar o Marcos. Ele é da nossa igreja, ele é batista. Mas ele vai dar aula de grego, ele vai falar de doutrina. Nós temos um outro professor, que é um professor sensacional também, que é o Hugo. Ele dá aula de missiologia. O Hugo morou 19 anos na Índia. Opa, tem muita experiência aí. O Hugo morou 6 anos na Inglaterra. O Hugo tem 25 anos fora do Brasil, de vivência. Vivência em missões. E até hoje ele trabalha com mobilização missionária. Quer dizer, é um cara que... Você acha que ele tem alguma coisa para falar sobre missões? Eu quero ouvir. Entendeu? Eu quero estar nessa aula dele. Entendeu? Então, é sobre isso. Então, mas assim, ele vai mexer com doutrina? Não. Porque o recorte dele é missiologia. Sim. E é todo um pessoal, né, Júnior, também assim, que tem noção disso, né? Eles não dão aula só na promessa, né? Sim. Eles dão aula em outras instituições e sempre tem essa ética profissional. Ética, né? Exatamente. Ética profissional e pastoral. Sim. Né? O Marcos Almeida é pastor, cara. Ele Pastor da igreja do Shed, né? Ele foi discípulo do Shed.
Então o Shed morreu, ele assumiu o lugar do Shed, né? Quem não conhece o Shed, busca aí, dá um Google no Shed aí pra saber o que... Já tá em pecado que não conhece o Shed. Só dá um Google pra saber quem foi o Shed, entendeu? Então, e assim, o Marcos Almeida se relaciona com a Igreja Adventista da Promessa há muitos anos. Ele deu aula pra gente no mestrado, né? É uma excelente aula, um professor fantástico. Cara, legal. Então, o nosso curso vai ser um curso confessional, obviamente, né? Um curso promessista, teologia bíblica de confissão promessista. Isso. Né? Então, é um curso de teologia bíblica, de confissão promessista. Exatamente. Né? Quanto tempo dura o curso? O curso são 3 anos. 3 anos de curso, um curso bom. 3 anos é um curso de significado. São 3 anos. Era um curso de 4 anos, né? Que na sua época... Sim, era 4 anos. Né? Pegou a matriz curricular turbinada, né? Sim. Naquela época o curso dava mais de quase 3 mil horas, o curso dava. Só que o MEC, ele exige menos. O MEC exige 1.600. Então, o nosso curso hoje tem 1.820 horas. Ou seja, se amanhã ou depois a gente entrar num processo de reconhecimento do curso pelo MEC, cara, a gente já tem uma carga horária totalmente adequada. Entendi. Legal. Outra pergunta, Júnior. Quem pode fazer o curso? A gente normalmente preza pelo seguinte: maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos, agora, legal. Então já respondeu. Assim, qualquer um pode fazer. Maior de 18 anos. Civilmente capaz pode fazer. Exatamente. Qual é o processo? Para quem está interessado, a gente vai dar isso tudo, mas já vai falando de primeira mão assim. Tá. Me interessei em fazer o curso. Qual será o processo de admissão? Então, o processo seletivo, ele parte de uma prova sobre perguntas bíblicas, né? Então, a gente vai marcar um vestibular. Dia, isso, vai marcar um dia, o vestibular, né? Todos os alunos dessa turma vão entrar no mesmo dia. Então, esse vestibular fica aberto, sei lá, das 9 da manhã até as 6 da tarde, 5 da tarde, né? Então, todos os interessados vão receber um login, uma senha, acessa o sistema e a nota sai na hora, querido. Faz as perguntas lá, já fica sabendo a nota. A nossa nota de corte é 6, né? Então tirou acima de 6, já está dentro do curso. Bacana. Aí depois a documentação, né? Parte burocrática é a documentação e tem que ter ensino médio, né? Isso é um dado importante. Mas quem não tem ensino médio pode? Boa pergunta. E aí? Pode. Só que ele vai assinar um documento e ele, no final do curso, ele não vai ser certificado como bacharel. Ele vai ser certificado como médio em teologia. Mas ele vai ter o mesmo conteúdo do bacharelado. Tá? Legal. Ele só não vai ser bacharel. Porque, por uma questão burocrática, ele não tem o requisito, né? O pré-requisito que é o curso médio. Mas eu estou terminando o ensino médio e termina o ensino médio antes de terminar o curso de teologia. Não tem problema. Joia, perfeito. Pode seguir, aí vai receber o certificado como bacharel. Legal, essa informação é muito, muito importante, né? Sim. Bacana, Júnior. Então, gente, provavelmente, pelo que eu entendi nas nossas conversas nos bastidores, vai ter um edital que vai sair aí pelos próximos dias. Isso. Toda a divulgação será feita a respeito do curso e a nossa intenção é que o curso seja lançado em abril. Opa! Né? Então, assim, aqui de primeira mão para quem está nos acompanhando. Né? Então, legal. Em abril a gente já lança aí a ideia é já ter a turma formada, ter todo esse processo. E abril a gente já tem a primeira aula, né? Isso. A aula magna ali, a aula de início. Ok. Cara, assim, da nossa parte, a nossa expectativa tá muito, muito boa com relação a esse curso. A gente tá pensando numa estrutura. Legal. Né? Então, você que vai fazer esse curso, você que se interessa em fazer o curso, fica atento nas nossas redes sociais, as redes sociais do Setup, que o Setup fará ali toda a divulgação. É o Setup que faz a parte do edital, né? Que organiza essa questão das provas ali, do vestibular e tal. Então, a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, a gente vai estar ali em collab sempre, né? Porque a gente vai começar essa turma no mês que vem. Né? Então a gente está pensando em toda uma estrutura, né? Uma estrutura para que os nossos alunos tenham um ambiente, uma qualidade. Legal, né? isso é bom. Para que eles possam realmente aproveitar ao máximo o aprendizado. Né? Eu acho que a gente tem uma grande facilidade nessa turma, que é o fato dela estar em São Paulo. Exatamente. Né? Então, eu imagino que boa parte a maioria dos professores estão muito próximos aqui, né? Sim. Então, tem uma facilidade com relação a isso. A gente está definindo ainda o local, né? A gente vai estar anunciando aí
da parte da divulgação, a gente vai estar falando onde serão as aulas, a gente está definindo ainda, como eu disse, a gente está definindo toda essa questão da estrutura, mas é isso, a nossa expectativa está muito boa, está alta, para que a gente possa fazer esse curso, porque a gente entende que uma igreja que tenha a oportunidade de fazer um curso de teologia, a gente tem uma liderança mais forte, mais treinada, uma membresia mais treinada, né? Principalmente num contexto de São Paulo. Né? Então, São Paulo é o lugar de muito barulho em termos de pensamento e ideia, né? De coisa boa e ruim, né? Exatamente. Então, assim, é importante para nós que a igreja, os membros, os irmãos, eles tenham, como Pedro dizia, né? Eles tenham como dar resposta à sua fé. Sim, né? Eles exatamente. possam estar preparados para responder aquilo que creem. Isso aí. Né? E o curso de setup tem essa característica. Exatamente, tem essa característica, né? Principalmente também, eu digo, Júnior, por causa da questão confessional. Aí uma percepção minha, assim, a minha percepção é que até mesmo dentro do ambiente de igrejas, no ambiente religioso, evangélico no Brasil, a promessa, ela começa a ser uma igreja, a confissão promessista começa a ser algo que começa a despertar algum interesse. Sim. Né? A gente, durante muito tempo, ficou debaixo do guarda-chuva do adventismo. Isso. Né? E a nossa teologia é diferente. Aliás, seria interessante você falar um pouco isso, assim. Até para que quem está interessado em fazer o curso entenda que não é uma teologia adventista. Especificamente adventista do sétimo dia. Porque tem uma teologia ali. Sim. A nossa não é aquela teologia. Não. É uma pegada de confissão promessista. Promessista bíblica, né, Kennedy? Assim, o professor, ele não vai vir aqui, não vai na sala de aula falar assim, eu acho que é assim. A gente vai expor a escritura, vai ensinar a escritura para os irmãos, é Bíblia. Vai ensinar o que a Bíblia ensina, aquilo que a gente estava falando aqui mais para trás. É a primeira Bíblia quem diz, e eu, como intérprete disso, vou dizer, assim funciona. Não sou eu que vou para a Bíblia e dizer, tá vendo aquele texto lá, significa isso, eu disse, não. O texto vai me dizer o que ele significa. Em cima do texto eu vou fazer a hermenêutica entregar, irmãos, o texto significa isso. Se eu precisar fazer uma exegese, buscar mais profundamente, eu vou buscar mais profundamente. Lá na raiz do texto é isso. Então é isso aqui. Né? Então é essa perspectiva, e assim, é bom você falando nesse tempo, porque assim, é uma distância abissal entre a nossa teologia e o sétimo dia. Em muitos aspectos. Né? Então, assim, não dá pra gente comparar. Nós herdamos o nome por uma questão de herança mesmo e tal, mas, assim, do ponto de vista teológico, são rupturas importantíssimas que nós fizemos com eles. Né? Não adianta abrir e começar a falar doutrina, claro, porque a gente não tem tempo mais para isso, mas, assim, tem rupturas importantes. Né? Então, não dá para comparar uma coisa com outra. Então, quem vem para a nossa sala de aula, ele precisa vir com uma perspectiva assim, eu vou aprender a Bíblia. E aí, Kennedy, isso que é importante, porque assim, às vezes, o que o professor vai falar na sala de aula vai desconstruir o ensinamento que você teve lá atrás. Poxa, mas esse texto, nunca me disseram que esse texto é isso. Pois é, mas o texto diz isso. Né? Então isso é muito comum acontecer, tá? Então sempre é uma desconstrução de uma coisa que está fora do contexto para a gente aplicar no contexto. O nosso tempo não permite, mas a gente vai ter condição de fazer isso em sala de aula, né? Porque você tem um pouco mais de tempo, você consegue dirimir melhor as dúvidas, né? Entendi, perfeito. Cara, pra gente fechar, eu não sei, é lógico, não vou falar para você falar a grade toda aqui do curso, mas assim, as principais matérias assim que são interessantes que a gente vai ter nesse curso. Teologia sistemática, o quê? Então, vamos lá. Sistemática, assim, todas, a gente vai ter tudo que é teologia sistemática, porque é a base da nossa grade sistemática. Vai ter lá sobre, por exemplo, bibliologia, doutrina da Bíblia, angelologia, doutrina dos anjos, teontologia, doutrina de Deus, hamartiologia, doutrina do pecado, soterologia, doutrina da salvação, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Aí você vai ter Novo Testamento, Antigo Testamento. Novo Testamento, 1, 2, 3. Antigo Testamento, 1, 2, 3, 4. Porque você vai pegar blocos
de todo. Então, o aluno, ele passa por toda a Bíblia. Isso é muito legal. Eu achava isso... Foi uma coisa que me chamou muita atenção na época que eu fiz o curso, foi isso. Você passa por toda a Bíblia. Então, você começa em Gênesis e termina em Apocalipse, literalmente. Tem escatologia, tem uma disciplina só sobre Apocalipse. Aí tem aquilo que a gente estava falando, background, né? Que é pano de fundo para você compreender. Tem as disciplinas de história, a história da igreja, história 1, história 2, para você entender como a igreja andou até aqui, né? A gente tem história da promessa, né? Nós temos uma disciplina só para falar sobre a história da nossa igreja, né? Então, olha que interessante. Então, assim, a gente vai passar por toda a Bíblia, do ponto de vista da sistemática, do ponto de vista dos livros. A gente tem 2 disciplinas, teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, né? Então são mais... Você vai conectar os pontos, é uma disciplina bem legal, né? Onde você consegue conectar os pontos. Enfim, missiologia, né? A teologia dogmática. Dogmática. A gente vai ter a disciplina que fala da defesa da nossa fé mesmo, como promessistas, né? Dogmática. O que mais que a gente vai ter? Apologética, grego, hebraico, as línguas bíblicas, né? Que é importante conhecer, né? Vai sair de lá falando grego? Claro que não. Mas quando você começar a ter contato com conceitos gregos, você vai saber... A gente citou aqui hoje, por exemplo, pericoresis. É um termo grego. O que significa isso? O aluno vai ter condição de entender sobre isso. E aí o importante também, eu acho que vale ressaltar, é que o curso, ele... Uma coisa que eu acho muito importante é que ele abre essas janelas. Sim. Né? Então, assim, lógico, depende muito do aluno. Né? Então, e hoje tem uma facilidade de ter acesso a conhecimento, né? A informação, né? Então, você tem uma aula de grego, por exemplo, eu lembro que eu tive aula de grego e sempre assim, né? Ou você sempre pende para um, né? Ou pro grego ou pro hebraico, né? Eu fui pro grego. O hebraico eu não entendo nada. Desisti. Mas eu conheço pessoas que é o hebraico. Amam o hebraico. Legal. Mas quando eu estudei, eu não tinha um recurso que tem hoje, né? Então, assim, às vezes você ficava lá, puxa, mas eu não entendi essa parte. Então, hoje você tem essa facilidade. Então, depende muito do aluno também. Esse esforço do aluno, né? Isso aqui eu preciso entender um pouco melhor. Eu acho que o curso ele também traz isso, né? Ele abre essa janela e te mostra, olha, vai, né? Isso. Pesquisa, estuda. Todo bacharel ou a graduação, ela tem essa característica, né? Então, ela te abre milhares de possibilidades. E você vai falar assim, poxa, eu vou me especializar nisso, né? E te dá as ferramentas para você trabalhar com aquilo ali. É um curso lato sensu, né? Então ele te abre um monte de coisa e aí você começa a ir pro estrito sensu, né? Que aí é a pós-graduação, é o mestrado, né? Hoje a gente já tem mestrado na igreja. Sim. Hoje a gente já tem pós-graduação na igreja. A gente está lançando 2 pós-graduação ou 2 pós-graduações, né? Uma pós em Novo Testamento e uma pós em Antigo Testamento. Olha que interessante. Além de você estudar tudo aqui, só que esse curso de Estrito Sensu ele vai diminuir aqui, né? Então vai focar só, a lupa é só no Novo Testamento, ou só no Antigo Testamento, ou só no hebraico, ou só no grego, né? Sim. Facilitar. O Júnior, cara, muito bom. Nosso tempo aqui tá estourado, porque você também tem tempo. Você tem um compromisso aí. Cara, foi muito legal bater esse papo. A gente vai já deixar aí agendado no seu coração pra gente voltar aqui e falar sobre outros temas. Poxa, fico feliz. Eu acho que, assim, lá para outubro a gente vai falar sobre reforma, que é um tema muito interessante, né? Que legal. Eu queria ver com você, a gente gravasse aí posteriormente também um tema sobre essa questão do pentecostalismo, pegando essa parte histórica, que eu acho muito legal, né? Passar ali pela Rua Azusa, o movimento da Rua Azusa, o movimento que acontece em alguns estados dos Estados Unidos ali, né? Chicago, Charles Parham, na Los Angeles. Até a conexão desses nomes, por exemplo, com a chegada do diácono... esqueci agora o nome dele, os caras da CCB, os missionários da CCB, né? O Franciscone e o diácono alguma coisa, esqueci o nome do outro. Era diácono o nome dele, diácono. E o Daniel Berg. E Gunnar Wingren. Todos eles, engraçado, porque todos eles passam pela escola de Topeka, isso, Texas, que foi Los Angeles, né? Isso. Que é o Charles Fox Parham, 1901. Exatamente. Então, assim,
Vamos marcar pra gente gravar um podcast sobre essa história do pentecostalismo, como chega no Brasil, porque eu acho que isso tem uma conexão muito legal com a história da promessa. Sim, né? não tenha dúvida. Com a história da promessa. A gente até gravou um podcast aqui sobre em comemoração aos 94 anos da história da promessa, e eu fui um pouquinho por esse lado. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é o fato de que o João Augusto ele tem essa descoberta no pentecostalismo, mas ele não sofre essas influências. É uma coisa genuína do Espírito que acontece sobre ele. Ele vai ter um despertar, ele vai ter uma conexão com aquele irmão da Assembleia de Deus que ele pega a charrete indo para aqui em São Paulo, né? No evento da Sétimo Dia. Mas essa coisa é uma coisa muito genuína dele, né? Sim. E, enfim, vamos marcar um episódio pra gente tratar sobre isso. Claro, interessante, e conta comigo, óbvio. O João Augusto da Silveira, 1932. O movimento Holiness é de 1901. Olha quanto tempo. Então, naturalmente vai chegando, né? Naturalmente vai chegando. E tem uma coisa interessante, só para deixar aguçado pro nosso podcast sobre isso. Certo. Ninguém fala muito, mas tinha um movimento muito importante na Suécia, com um cara chamado Levi Petrus. Aí, ó. Quando a gente falar sobre o Pentecostes, a gente vai trazer esse cara também. Cara, legal demais, muito bom. Obrigado. Eu quero terminar aqui agradecendo a sua presença e deixar você aí com as considerações finais, com as últimas palavras. E é isso. O Kennedy, da minha parte, só gratidão, né? Gratidão aí por essa confiança, né? Por poder fazer parte desse movimento importante aqui de vocês. Eu espero de verdade que tenha sido divertido para quem vai nos assistir, né? Quem está nos assistindo, porque foi muito boa a conversa, né? Eu gosto do tema, você gosta também, eu acho que deu uma simbiose muito boa aqui, né? Então, só agradecer. E dizer, né? Estou à disposição. Obviamente, sempre que precisar, quiser contar comigo, se eu puder colaborar, vai ser um prazer. Legal, maravilha. Gente, então, nós conversamos hoje com o pastor Júnior Helfstein, e papo muito bom, muito interessante, e eu já quero aqui desafiar você de novo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, coloca aí nos comentários se você já teve aula com ele, o que você achou, enfim, coloca algum comentário aí pra gente gerar engajamento aqui, tá bom? Quero agradecer. Coloca coisa boa. Só coloca coisa boa. Eu quero agradecer então a sua presença, foi muito bom estarmos juntos. Se inscreve no canal, curte, compartilha, aquele pacote de sempre, e até um próximo episódio, um próximo assunto, um próximo convidado. Muito obrigado e até lá.